Ele é médico, aposentado, revolucionário, ex-deputado federal, ex-vereador, abandonou a residência médica no Hospital das Clínicas pela luta política. Foi médico no Sindicato dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo. Foi cassado na primeira lista do AI-5 e viveu exilado por 10 anos em países da América Latina, da África e da Europa. É conhecido como Che Guevara brasileiro. O Memórias do Poder Legislativo recebe hoje Davi Lere. Muito obrigada pela participação do senhor, pela presença aqui com a gente. Obrigado. Lembrando que o Memórias do Poder Legislativo é produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. Senhor Davi, são 79 anos, bem vividos e com certeza muitas histórias, né? Certamente. Vamos começar então pelos seus pais. O senhor é filho de imigrantes? Filho de imigrantes poloneses, judeus poloneses de baixa classe média, e eu sou o mais velho de uma família de 13 irmãos. Todos meninos, só meninos? Só 3 meninos. E no bairro da Moca, oriundo do bairro da Moca. Bem, tivemos aquela infância que se sabe, nasci em 1937, e realmente eu despertei para a política quando estava no segundo científico, no Colégio Roosevelt, no segundo científico, quando em 1954 o doutor Getúlio Vargas, o presidente Getúlio Vargas, se suicida. Pela primeira vez na minha vida, participo de uma manifestação política. Como foi a primeira participação? Foi do lado errado, na minha opinião. O Grêmio era comandado pelo pessoal da antiga UDN. Os estudantes eram muito antigetulistas. E eu fui na onda, fui naquela passeata. Fui atrás da bandeira do Brasil. Eles estavam com a bandeira do Brasil na frente. Quando chegamos, descendo a Avenida da Liberdade, chegando na Praça João Mendes, eu vi subindo lá da Rua Tabatinguera, da Rua do Carmo, um monte de trabalhadores contra a gente. Eu disse, uai, nós, estudantes, somos de um lado e os trabalhadores estão do outro. Por que eles estão contra nós? Porque nós estávamos felizes pela morte do Getúlio. E eles estavam chorando a morte do Getúlio. E eu disse, eu estou do lado errado. Aí me mudei para o lado dos trabalhadores e nunca mais mudei de lado. Como é que o senhor fez essa mudança nesse dia mesmo? Nesse dia mesmo a mudança foi psicológica, né? Não foi. Mas eu percebi que estava do lado errado. Eu simplesmente fui embora. Fui embora, confuso. Como acontece com um rapaz de 17 anos que está procurando o caminho. Mas esse acontecimento amadureceu na minha cabeça e me definiu uma linha. E daí por diante eu segui o trabalhismo e o socialismo. Me encaminhei pelo caminho socialista e pelo caminho trabalhista. Tanto assim que, em 1961, foi o segundo momento importante da minha vida, das grandes decisões, eu estava estava no internato. E eu estava no internato de medicina, no 6º ano da faculdade de medicina, e faltei uma semana inteira, pedi para os meus colegas, eu estava na obstetrícia, fazendo rodízio de obstetrícia. Eu pedi para os colegas tomarem conta das minhas mulheres, enquanto eu ia para a rua, porque o pessoal estava lutando pela legalidade. Foi pela primeira vez na minha vida eu estava escutando falar do senhor Leonel de Moura Brizola, que estava lutando pela legalidade. Ou seja, estava lutando contra um golpe militar que estava se arquitetando naquele momento, depois da renúncia do senhor Jânio Quadros. Durante a faculdade mesmo, o senhor se dividia entre os estudos, entre a política, a participação? Na faculdade, eu gostava mesmo era de natação, e fiz um clube de cinema, comecei a passar. Eu era muito ligado ao Vlado Herzog, um colega seu, que infelizmente nós perdemos. Ao Vlado Herzog, que era um grande admirador de cinema. E nós íamos muito ao Museu de Arte de São Paulo, que naquela época era na Rua 7 de Abril, no prédio dos Diários Associados. Então, no segundo andar, estava a Cinemateca de São Paulo.
Paulo Emílio Salles Gomes era o diretor da Cinemateca. E, enfim, gostava muito de cinema. Então me dedicava a essas coisas. Não fazia muito política de centro acadêmico. Não fazia mesmo. E estava à margem. Eu realmente fui sacudido em 61, com a renúncia do Jânio, e foi aí que eu comecei a me interessar. Em 62, foi quando eu resolvi deixar a residência médica e me dedicar de corpo e alma ao sindicalismo, ao movimento trabalhista e trabalhador, né? Era uma época de grandes greves, de grande crise econômica. O Brasil estava saindo de uma fase positiva que tinha durado de 1945 até 1960, foram 15 anos de crescimento ininterrupto. E a partir de 61, no fim dos anos dourados de JK, dos anos 50 anos em 5, que o JK fez, os anos dourados, começou a haver uma crise. O que houve para esse declínio? O pessoal teve de começar a pagar a conta. Porque o JK, para o país progredir e se desenvolver, gastou além da conta. E como ele gastou além da conta, alguém tinha de pagar. E aí começou a haver uma crise econômica. É mais ou menos cíclico, não é? Faz parte do capitalismo, essas crises cíclicas. Sobe e desce, sobe e desce. Agora nós estamos entrando numa fase de descenso. Depois dos anos Lula, que foram de muita alegria, satisfação, de redistribuição de renda, agora estamos entrando numa fase de compressão, numa fase descendente da economia que vai durar um certo tempo. Senhor Davi, a medicina e a política entraram da mesma forma, assim, na vida do senhor? O senhor, como a medicina, como surgiu? Foi influência familiar, não foi? E depois, como o senhor sentiu que já era a hora de ir para a política? Não, na verdade, eu nunca deixei de ser médico. Nunca deixei de ser médico. A medicina sempre foi o meu ganha-pão. E acontece que a política era mais ou menos como um pulmão, que às vezes se expandia e às vezes se contraía. Às vezes se expandia, às vezes se contraía. A política era isso. Mas o coração continuava a ser médico. Coração de médico, pulmão de político. Havia fase de expansão e fase de contração. Né? Então, eu continuei a ser médico, eu fui médico, até me eleger vereador pelo Partido Socialista Brasileiro. Me entrosei bem com os trabalhadores metalúrgicos. Era uma época em que os operários, diferentemente do que aconteceu na época recente do Lula, eles votavam em pessoas que estavam fora da classe trabalhadora. Eles geralmente votavam em advogados, médicos e tal. Havia poucos trabalhadores que eram candidatos. Praticamente não havia. Isso foi um fenômeno recente dos anos Lula, né? Que os trabalhadores se elegeram nos sindicatos, por intermédio dos sindicatos. Naquela época não era assim. Me elegi vereador pelo Partido Socialista Brasileiro, do qual quero mencionar que passou nessa casa o grande deputado estadual Cid Franco, que deixou história na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E entrei no Partido Socialista Brasileiro e lá permaneci como vereador. Quando veio o golpe de 1964, o golpe político-militar de 1964, eu fui devidamente preso, como todo mundo, na época, né? Fui preso, fiquei preso uns 15 dias e quase fui cassado. Passou raspando algumas vezes? Passou. Inclusive, a pessoa que estava encarregada do meu inquérito policial militar, era o general, na época, coronel Rubens Restel. Ótima pessoa. Excelente pessoa. Ele me disse assim, ele até me mandou, eu fui depor no Ministério da Guerra, que na época era no Rio de Janeiro, em frente à Central do Brasil. Ele disse, olha, você tem tudo para ser cassado. Tudo. Mas olha, nós já vamos caçar o Roger Ferreira, deputado federal, do teu partido. Vamos caçar o Cid Franco, deputado estadual. O Rocha Mendes, deputado estadual de São Paulo.
Fomos caçar o Moacir Longo, vereador. Não podemos deixar o Partido Socialista sem representação. Alguém tem de ficar. Alguém tem de ficar para representar o Partido Socialista. Porque, como você sabe, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco é um democrata. E não pode extinguir os partidos assim. Tem de haver um mínimo de representação. Então, eu fui. Escapou dessa vez? Eu escapei dessa vez. Dessa vez você vai escapar. Dessa vez você está escapando. Mas teve uma ameaça. E é isso aí. Você vai escapar dessa vez, mas não é por merecimento, é por exclusão. Porque nós não podemos ficar, liquidar um partido completamente, deixar sem representação. E o partido é muito pequeno, o Partido Socialista. Muito pequeno e um partido importante, ideologicamente, mas pequeno do ponto de vista de representação. Muito bem. E aí, escapei, fui candidato a prefeito com o governador, com o então deputado Franco Montoro, numa aliança entre o Partido Democrata Cristão e o Partido Socialista. Não nos elegemos, quem venceu foi o brigadeiro Faria Lima, na sucessão do prefeito Prestes Maia. E depois, em 1966, eu me elegi deputado federal. E fui deputado federal durante 2 anos, meio mandato, 67 e 68. E aí fui cassado, aí 5. Aí houve uma primeira lista de 11 deputados, mas 2 juízes do Supremo e o governador Carlos Lacerda. Eles empacotaram tudo e no dia 30, o ato institucional foi no dia 13 de dezembro, e no dia 30 de dezembro eu ainda estava preso, junto com Mário Covas, que foi deputado federal junto comigo, era o nosso líder, aliás, e aí fiquei sabendo que meu mandato estava cassado. Pronto. Eles mudaram até a minha identidade, meu RG. Eles me deram um novo RG. Mas com dados diferentes? Não, mesmo nome, mas deram o meu RG era aqui da Secretaria de Segurança Pública. E eu passei a ter o RG, Registro Geral da Polícia Federal, 187.642 Brasília, Polícia Federal. Mudaram o RG. Não mudaram meu nome, nem filiação, mas mudaram o RG. Ou seja, a vida anterior está liquidada. Como foi esse período, senhor Davi? Foi um período em que eu voltei para São Paulo, eu fui cassado, tive mandato cassado, os direitos políticos suspensos por 10 anos e também demitido. Eu era médico do antigo IAPI. Eu trabalhava no pavilhão Fernandinho, da Santa Casa da Misericórdia de São Paulo, no serviço de traumatologia. E aí houve a demissão também? Fui demitido. Fui demitido, por força do AI-5. Bem, voltei para São Paulo, com a obrigação de comparecer uma vez por semana na sede da Polícia Federal, que era lá em Higienópolis. E assim fui. Até que eu vi que não haveria possibilidade de continuar no Brasil. A minha única alternativa para permanecer no Brasil, com o meu espírito, com o espírito o temperamento que eu tenho, a única coisa o único caminho que me restaria seria o de entrar em algum grupo de luta armada. O senhor teve a oportunidade disso, né? Tive a oportunidade. Tive a oportunidade e o convite. Mas eu conversei com pessoas que estavam, inclusive, com um assessor do então ministro Delfim Neto, que eu conhecia desde os tempos de estudante. Era um assessor importante do Delfim Neto, que era ministro da Fazenda do governo Costa e Silva. Um homem que assinou minha cassação. Delfim assinou minha cassação. E, curiosamente, o ministro Delfim Neto votou em mim para vereador, mas assinou em 63.
e assinou minha cassação em 68. Ele até deu uma entrevista para o jornal. 5 anos depois. Ele deu uma entrevista para o jornal. Eu votei no Davi, sim. Em 1967, ele deu uma entrevista. Eu votei no Davi Lera porque eu, na época, era um socialista fabiano, que era um ramo socialista lá da Inglaterra. Então ele votou em mim, como muita gente do meio estudantil, etc. Votou, né? Não havia uma poderosa esquerda, como depois se formou nos tempos Lula. Era muito pouco, nós éramos poucos. Aquela ameaça subversiva que pairava, que a imprensa toda reverberou, como é que é? O PTB, o síndico PTB, o comunismo, está tomando o país, conduzido pelo João Goulart. Tudo isso era mentira. Era pretexto para um golpe de Estado. Era pretexto para evitar as reformas de base, que era a nossa solução para a crise que estava começando. O PIB estava caindo desde 1960. Qual é a nossa solução? Reformas de base. Vamos redistribuir a renda, vamos fazer a reforma agrária, vamos aumentar, fortalecer a indústria nacional. Era isso que o Jango queria. Vamos distribuir terra, aumentar o consumo. Era essa a proposta do Jango. E o pessoal se levantou contra isso. Levantou contra isso. Foi o levante do setor agrário atrasado, dos grandes grupos internacionais. Isso realmente existiu. Dos banqueiros, não. E outra coisa, Guerra Fria. Nós estávamos em plena Guerra Fria. O mundo estava, de fato, dividido em 2 blocos. O Brasil era o país maior da América Latina. E os Estados Unidos tinham um enorme receio que, com todo aquele discurso nacionalista, de esquerda, nós caíssemos na órbita soviética. Não esqueçamos que Cuba tinha feito a sua revolução em 1959. E nós estávamos em 64. Foi essa a razão do golpe que derrubou o Jango. E depois nos derrubou, e a coisa continuou. Em 68 continuou a Guerra Fria. E continuou o medo de que o Brasil caísse nas mãos dos comunistas. Era um medo irracional, mas era consequência da Guerra Fria. Quero deixar claro que, diferentemente do que ocorre hoje, aqui abro um respeitoso parênteses, os que foram caçados em 64 e 68 tiveram a sua vida revirada do avesso. Todos nós. O senhor Brizola, o senhor João Goulart, esse seu criado modesto, e outros deputados caçados, o Mário Covas e outros, tiveram a sua vida revirada do avesso e não encontraram nada contra nós do ponto de vista de corrupção, enriquecimento ilícito, vantagens ilegais, tráfico de influência, propinas, gorjetas e outras coisas que, infelizmente, hoje são muito corriqueiras na vida política. Então, essa culpa nós não carregamos. Os de 64, 68 não sujaram as suas mãos. Não sujaram as suas mãos. Nós vamos continuar falando desse período bem difícil no próximo bloco, tá, seu Davi? O programa Memórias do Poder Legislativo vai fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta.